Meu nome é Ilan Fonseca, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho e hoje eu vou apresentar para vocês a minha tese de doutorado junto à Universidade Federal do Sul da Bahia, essa tese que é chamada, que é intitulada de Dirigindo o Uber, a subordinação jurídica a partir da etnografia. Essa tese, ela foi defendida no ano passado, em abril de 2023, e ela contou em sua banca com profissionais acadêmicos de várias disciplinas, como direito, antropologia, a história, a economia, e ela durou 4 anos, né, o tempo de pesquisa, mas a pesquisa de campo, propriamente dita, ela durou 4 meses, e eu realizei uma pesquisa etnográfica como motorista de aplicativo, aqui em Salvador, onde eu falo, no período de dezembro de 2021 até março de 2022. Esse tipo de pesquisa é uma pesquisa típica da antropologia, em que os pesquisadores eles realizam uma imersão em determinado grupo social para entender qual é a cultura desse grupo, quais são os seus valores, qual é a sua cosmovisão. Eu tinha um propósito específico, que era o propósito de entender a subordinação jurídica por trás dessa comunicação, por trás desse relacionamento que se instaura entre as plataformas digitais e os motoristas de aplicativo, e eu investiguei para tentar entender se esses motoristas eles são autônomos, como alguns entendem que sim, e como as plataformas também defendem, ou se eles são trabalhadores subordinados, e sendo subordinados, se haveria uma possibilidade de enquadramento desses trabalhadores num vínculo da CLT, um vínculo da relação de emprego. Para realizar essa pesquisa, eu utilizei vários métodos: análise de documentos, a etnografia, que é quando você ingressa em grupos de WhatsApp, redes sociais e faz uma análise, um método chamado walkthrough, em que você interage com aplicativos, você tenta desvendar a simbologia por trás desses aplicativos, análises de documentos das empresas, análise de jurisprudência, análise da legislação brasileira e estrangeira, mas principalmente esse método da participação observante, esse método em que o pesquisador ele ingressa nesse grupo, né, e tenta compreender o que está por trás daquilo ali. No meu caso, especificamente, entender as condições de trabalho e se essa comunicação da plataforma com os motoristas, se é uma comunicação subordinante que autorizaria a aplicação das leis trabalhistas. E os resultados dessa pesquisa, que eu trago de novo nessa tese de doutorado, em síntese, é você trazer os eixos que permitem entender esse fenômeno do trabalho plataformizado. Então, eu faço uma divisão entre dois eixos. O primeiro eixo, que é o eixo da ocultação, onde as plataformas elas vão tentar esconder, camuflar vínculo de emprego, vão tentar introjetar no trabalhador características de um empreendedorismo. E um segundo eixo que eu vou intitular de despotismo, que, na verdade, vai constituir uma forma exacerbada dos poderes patronais por parte dessas plataformas digitais. No que eu chamo de eixo da ocultação, a gente vai ter basicamente 6 sub-eixos ou sub-itens. O primeiro deles é o pedagogismo, essa forma que as plataformas têm de capacitar, de instruir, de formar trabalhadores que possam conduzir veículos, trabalhar com um comportamento que seja o comportamento esperado. E esse pedagogismo vai, ao mesmo tempo, também introjetar, fazer com que esses trabalhadores internalizem a ideia de que são empreendedores. O segundo eixo da ocultação diz respeito a
ao incentivismo. O incentivismo refere-se a uma característica do salário por peça ou salário-tarefa, em que as plataformas digitais vão estimular esses trabalhadores para que eles atinjam determinadas metas, e vão fazer com que esse trabalho tenha características semelhantes ao trabalho de um empreendedor individual. Então, esse incentivismo, ele vai dizer respeito a esse conjunto de incentivos, estímulos, sugestões que vão ser fornecidos pelas plataformas digitais, como forma de tentar cooptar esses trabalhadores a uma adesão às estratégias, as estratégias que vão trazer retorno financeiro para as plataformas. O terceiro eixo é o eixo do tarefismo, muito associado ao salário por peça, e é uma tentativa de bastante sucesso das plataformas digitais de pagar exclusivamente pela tarefa realizada, fugindo do padrão fordista, onde se paga por hora trabalhada. Essas plataformas digitais vão fixar o valor da remuneração tão somente pela tarefa ou peça ou corrida realizada, com o detalhe de que a corrida só é remunerada a partir do momento em que o passageiro se encontra no veículo. O quarto sub-eixo é o eixo que eu chamo de estelionato. Essa característica das plataformas digitais, e isso foi muito marcante na minha pesquisa empírica, de ocultar informações, mas principalmente de fazer promessas que sabidamente não podem ser cumpridas. Essas promessas estarão presentes em missões, em gorjetas que são prometidas, mas que na prática passageiros praticamente não deixam gorjetas para motoristas de aplicativo, mas também em prêmios que são prometidos, informações que são falsas, tudo como uma forma de manter esse trabalhador realizando esse tipo de atividade. O quinto eixo é o eixo que é também chamado de economia de compartilhamento, e o que eu pude perceber é que esse compartilhamento de riscos, ele diz respeito tão somente à possibilidade dos trabalhadores compartilharem os seus automóveis, os seus aparelhos de celular, mas, em sentido contrário, as informações fundamentais para que os trabalhadores conheçam o funcionamento dos algoritmos, o código-fonte, uma estrutura de apoio, de suporte para que esses trabalhadores possam fazer suas necessidades fisiológicas, isso não é fornecido pelas plataformas. Então, é um compartilhamento de riscos por parte dos trabalhadores, mas é algo que é uma via de mão única. E, por fim, um eixo que eu chamo de obscurantismo, que é um elemento desse tipo de trabalho, que é novo em sua forma, mas antigo em seu conteúdo, onde as plataformas digitais, as empresas proprietárias de plataformas digitais, elas irão ocultar ao máximo as informações desses trabalhadores, e também da sociedade. A própria Justiça do Trabalho vem tendo dificuldades em realizar perícias nesses algoritmos, tudo com uma forma muito nítida de apenas gerar vulnerabilidade. Então, na pesquisa de campo que eu fiz, eu ficava nas ruas, eu ficava em grupos de WhatsApp, eu ficava em lanchonetes, conversando com outros motoristas de aplicativo, e boa parte do tempo deles é dedicado a entender o funcionamento do aplicativo, entender o funcionamento dos algoritmos e entender como que as corridas elas são direcionadas. Então, esse obscurantismo está diretamente relacionado a essa capacidade de gerar maior fragilidade e vulnerabilidade nesses trabalhadores. E quando você vai para o eixo do despotismo, que é esse poder patronal de mando exacerbado, aí a gente vai ter os elementos clássicos do direito do trabalho, como o poder regulamentar. Você tem uma moldura jurídica, onde as plataformas dirão que passageiro deve ser embarcado, por que valor, se é uma entrega de mercadoria ou se é uma entrega de passageiros. Então, as perspectivas econômicas e operacionais que são fixadas pelas plataformas e que nenhum trabalhador motorista de aplicativo vai ter possibilidade de interferir ou ter uma autonomia para fugir desse padrão
operacional que é fixado pelas plataformas. Em segundo lugar, poder diretivo, poder de mando, poder hierárquico. E eu acho que a minha tese conseguiu deixar bem claro que essa subordinação das plataformas digitais, ainda que mediatizada por uma tecnologia, é uma subordinação que é clássica para o direito, porque são ordens que, tão logo elas são emitidas, elas estão sujeitas a um controle, a uma supervisão patronal, e em caso de descumprimento dessas ordens, há uma possibilidade de punições, de ações disciplinares em face desses motoristas, para que essa subordinação ela volte a ser respeitada. O poder de controle das plataformas vai dizer respeito às formas de supervisão sobre a conduta do motorista, índice de frenagens, índices de aceleração do veículo, consulta às multas administrativas, caso eles venham a sofrer essas penalidades administrativas, mas principalmente a possibilidade de os passageiros atuarem como prepostos da empresa e supervisionarem o trabalho desses motoristas. Por fim, as punições disciplinares, ou poder disciplinar, que é um dos poderes mais suaves exercidos pelas plataformas. E isso tem uma razão de ser. A razão de ser é econômica. Não faz sentido você ter uma base tão ampla de motoristas que nada recebem pelo tempo à disposição que eles ficam das plataformas e você puni-los caso eles descumpram regras comportamentais. Essas regras comportamentais vão estar presentes nos termos de uso das plataformas, mas, assim, essa aplicação de penalidades e punições disciplinares por parte das plataformas vai ser uma punição cirúrgica somente quando o comportamento de motoristas, de entregadores, comprometer a dinâmica como um todo dessas plataformas digitais. E quando eu falo de poder diretivo, eu me refiro, em especial, à principal ordem que as plataformas emanam, que é no sentido de pegue passageiro. Pegue os passageiros que eu direciono para você, motorista, entregue eles no tempo que eu estou fixando e entregue eles no preço da corrida que eu estou fixando. Essa aí é a dinâmica central, é o núcleo duro das operações das plataformas digitais de transporte. Mas eu pude verificar também que não apenas essa ordem principal ela é emitida. Há outras ordens, como, por exemplo, não converse com passageiros, ou ainda ligue o ar-condicionado, higienize os seus veículos, use máscaras. Eu era obrigado a tirar fotografias com uma frequência quase diária para uma selfie do meu rosto, para confirmar a minha identidade, ou para confirmar que eu estava usando máscara, considerando que eu trabalhei, eu rodei no período da pandemia. Então, esses são os elementos de ocultação e de despotismo que permitem a configuração do vínculo de emprego para esses motoristas. A par disso, eu pude verificar também as condições de trabalho, uma atividade com extrema competição entre os motoristas de aplicativo, porque a corrida ela é direcionada geralmente para quem está mais próximo do passageiro, mas se um motorista recusa, porque aquela é uma corrida deficitária, isso vai para um outro colega, e caso esse outro colega aceite, isso pode gerar insatisfação, ou se entender que esse outro colega está descumprindo um pacto coletivo que deveria recusar corridas deficitárias. Então, isso faz com que a competição entre eles seja muito aguda, e isso faz com que um trabalho que já é extremamente individualizado na cabine dos carros, com poucos pontos de contato nas cidades para trocas, para maiores diálogos, faça com que também nos meios digitais haja poucos grupos de WhatsApp que permitam esse diálogo e uma organização coletiva desses trabalhadores, seja a nível sindical, seja a nível associativo. Então, essa tese, dirigindo o Uber, a subordinação jurídica a partir da etnografia da Universidade Federal do Sul da Bahia, ela tentou demonstrar esses pontos, né, através dessa pesquisa empírica,
Na ocasião, eu me afastei do Ministério Público do Trabalho para poder realizar essa pesquisa empírica e acredito que o resultado final da tese logrou atingir o seu objetivo, que foi demonstrar como essa subordinação ela está presente e como esse trabalho pode ser enquadrado, acaso presentes os demais elementos da relação de emprego, como um contrato de trabalho, cuja aplicação das leis trabalhistas pode ocorrer também.